Graças e paz, irmãos. Bom dia. Vocês me ouvem bem aí? Estão me ouvindo bem? Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo de número 3. Eu quero ler alguns textos com os irmãos. Esse é um daqueles assuntos que a gente sabe quando eles vão começar e não tem nenhuma ideia de quando eles vão terminar. Espero que os irmãos me compreendam. Efésios, capítulo de número 3, vamos ler alguns versos a partir do 1. Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor. Cristo Jesus. Por que, Paulo, você é prisioneiro de Cristo? Por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada a vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Aqui nós temos dois caminhos para avançar. Pedagogicamente falando, ou nós paramos aqui e vamos entender as duas coisas que estão dentro desse texto, ou nós continuamos e aí temos o esforço de nos concentrarmos bem nesse conteúdo como um pano geral e depois vamos entrar dentro dos pormenores. As duas escolhas são boas, são corretas, né? Se fosse pelo meu... Oi? Se fosse pelo meu gosto, eu escolheria a primeira. Mas acredito que para que os irmãos tenham mais facilidade, é melhor escolher a segunda. Então eu vou ler o texto e depois a gente vai fazer aquilo que pode trazer um pouco mais de clareza. Mas para que fique claro para os irmãos, eu queria nomear quais são as duas expressões internas que vão ser necessárias para você compreender o que Paulo está falando aqui. A primeira começa na expressão por esta causa. Você sabe qual causa é?
Se você não sabe qual é a causa, você não vai entender o que ele está falando aqui. E para entender de que causa ele está falando, você vai ter que voltar no capítulo 2 e entender o capítulo 2. Porque por esta causa é a causa que ele menciona no texto anterior do capítulo 2. Que é quando Paulo ele demonstra no seu texto a obra que Deus fez em Cristo para salvar e reconciliar aqueles que estavam perdidos. Mas não apenas isso, ele os une, e essa palavra ela é fundamental aqui na causa de Paulo. Ele os une como um só povo, o que ele vai chamar nos últimos versos de novo homem, que Deus está formando em Cristo. Então a expressão-chave aqui é o novo homem formado em Cristo. Esta é a causa. Por esta causa, qual causa? Pelo novo homem formado em Cristo. O novo homem, ele é a junção, pastora Dayana, do povo original de Deus, que caiu, que se corrompeu, que se perdeu na história, mas o povo que era inimigo da aliança divina e que não era chamado povo de Deus, os gentios. Então esse novo homem, ele é criado de gente de todos os povos, línguas e nações. Judeus e gentios, que para Paulo agora não são mais nem judeu e nem gentil. São um novo homem formado em Cristo, ou que está sendo formado. O povo de Deus. Vocês estão aí? Amém? Então, preste atenção, para que haja esse novo homem formado, ele é constituído de algumas partes, e é isso que Paulo está dizendo aqui, sem mais delongas. Uma dessas partes, sobre uma destas partes, eu recebi uma revelação. Há um serviço, há um encargo da parte de Deus que foi confiada apostolicamente a esse irmão chamado Paulo. Ele tem uma revelação sobre o plano todo, mas tem uma parte desse novo homem que ele recebeu a autoridade específica para auxiliar com que esse homem fosse formado na inserção dos gentios. O mistério. O mistério todo é a pizza. E Paulo viu a pizza. Mas ao ver a pizza, uma dessas fatias da pizza, o Senhor entrega nas mãos dele e fala: é sua responsabilidade trabalhar para que a pizza seja completa. Então, irmãos, essa é a primeira coisa que é chave para você entender, e você precisa estudar melhor o capítulo 2 para entender isso. Mas quando nós vamos avançando, ele vai usar outra expressão chave, que é a expressão mistério. Segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Então, a causa é a parte de Paulo no mistério. A causa, nós já temos uma ideia. E o mistério? O mistério é a revelação do pleno propósito de Deus em Cristo. Então é disso que ele está falando aqui. E aí, não vou entrar nesses detalhes. Por quê? Porque daí, para entender isso, você precisa voltar ao capítulo 1. Então, as duas chaves que você precisa entender do que Paulo está tratando aqui nesse texto, a primeira está no capítulo 2 e a segunda está no capítulo 1. Amém? No capítulo 1 nós teremos que dar uma passadinha por ele já já.
Mas eu queria que você me acompanhasse, porque dito isso, nós podemos ter mais clareza então. Pois segundo uma revelação, verso 3, que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Verso 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, e aí pausa aí, deixa sua Bíblia aberta. Apóstolos e profetas são ferramentas de revelação do mistério de Deus, dados ao corpo de Cristo, para que a pizza seja vista por inteiro, para que a pizza seja vista por completo. Então, para que Deus deu à igreja apóstolos e profetas? Para que haja revelação do mistério. Vocês estão aí? A palavra mistério significa algo como oculto. É um mistério, exatamente o que a palavra na nossa língua propõe. É algo que está oculto, é algo que não foi revelado. E a palavra revelação, ela é a palavra perfeita para o desvendamento de um mistério. O que é revelação? Desvendar. Revelação é um desvendamento. Então é quando aquilo que existe, mas estava oculto, é descoberto por uma ação. Amém? Então quando você está no capítulo 2, no final do capítulo 2, ele diz onde é que esse novo homem está sendo estabelecido. No fundamento que é Cristo. Amém? E aí ele diz, como é que esse homem, esse novo homem que está sendo formado, que agora ele vai chamar de edifício, ele vai chamar de família de Deus. Como é que esse homem é estabelecido sobre o fundamento que é Cristo? Através de apóstolos e profetas, final do capítulo 2. Agora ele começa o capítulo 3, e ele vai agora entrar para a parte que converge todas as coisas que ele está trabalhando com a parte prática da igreja, a didaquê da igreja, nos capítulos 4, 5 e 6. Então ele está fazendo uma convergência, e para que essa convergência aconteça, ele vai para o capítulo 3 mostrar, há um mistério, esse é o ponto-chave, esse é o ponto central. E o que foi que Deus deu para a igreja, para que esse mistério se torne claro? Apóstolos e profetas de novo. E quando ele acaba a porção que eu estou compartilhando com os irmãos e até onde quero ficar hoje, ele vai para o capítulo, para os versículos seguintes, quando ele vai falar sobre, de novo, o conhecimento pleno de Cristo, ainda no capítulo 3, a partir do verso 14. E aí nós vamos nos lembrar da palavra do profeta Rafa de alguns dias atrás. Arraigados e alicerçados em amor. E qual é essa atividade que Paulo está identificando? A atividade de apóstolos e profetas. Aí você chega no capítulo 4. A unidade eterna do povo de Deus. De novo, o assunto. E agora ele está falando de parte prática. E o texto inteiro é fundamentado em uma expressão que dá a ideia, a partir dessa unidade, de que a vocação celestial dos santos
é manifestar este mistério que ele falou antes que estava escondido. E o único jeito desse mistério ser conhecido agora, não mais só dos principados e potestades, como ele diz aqui, nós vamos ler, mas de todo o cosmos, é através do corpo místico do seu Filho. E para isso que foi que ele deu à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque agora, por que agora ele vai adicionar evangelistas, pastores e mestres? Porque agora ele está falando de forma mais objetiva da parte prática disso, a parte visível disso. Até aqui ele ainda está falando de como é que o mistério que estava oculto se torna claro, revelado. E essa é uma ação de dentro para fora. É o mistério ficando claro. Agora que o mistério ficou claro, o que a gente faz com ele? A gente trabalha a partir dele. Vocês estão aí? Versículo de número 6. E qual é esse mistério que ele deu a conhecer aos apóstolos e profetas no Espírito, a partir daquele tempo? A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério. Eu vou repetir: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, porque Deus criou todas as coisas ocultas nos séculos, para que agora, naquele tempo, pela igreja. Por que Deus escondeu? Porque Ele queria que isso fosse manifesto pela igreja. Porque foi que Ele tornou a revelação, o propósito um mistério. Porque Ele queria que o mistério fosse desvendado pela igreja. E Ele diz: a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A teologia de Paulo, irmãos, ela é estruturada em 3 expressões principais. E todas elas parecem apontar para a mesma realidade em momentos, em tempos diferentes. A expressão em Cristo, acho que já falei isso para vocês aqui, é a expressão chave de toda a teologia de Paulo. Em Cristo resume tudo o que Paulo fala, ensina e vive. Se alguém pudesse dizer em uma palavra, em uma expressão, todo o ensino, toda a pregação, toda a vida de Paulo, não há outra forma de dizer isso com mais precisão e profundidade do que a expressão que ele mesmo usa, em Cristo. Então essa é
dentre as 3 expressões de Paulo, a principal expressão. Ela, de alguma forma, reúne todas as revelações em Cristo. Quem sabe um dia, nos próximos dias, nós falamos um pouco sobre isso. A segunda expressão é a expressão também paulina, com Cristo. A segunda expressão que vai definir todo o arcabouço agora, já começando a olhar para aquilo que Deus faz em mim como pessoa e me convida a participar no seu plano. Paulo reúne todo o poder revelacional da sua mensagem na expressão com Cristo. E para não tomar muito seu tempo, e eu gostaria de que você fosse catalogando essas expressões, porque conforme você vai ler a Bíblia, isso vai se tornar cada vez mais claro para você. E a última expressão, como se fosse um plano de desenvolvimento desse mistério que estava oculto. Primeiro, em Cristo, e Cristo engloba todas as outras coisas. Segundo, com Cristo. E terceiro, vem a outra expressão paulina, Cristo em vós. Primeiro em Cristo, depois com Cristo, e terceiro, Cristo em vós. Se você ler Efésios, esse é um resumo de Efésios. Em Cristo, com Cristo e Cristo em vós. Então, quem sabe em alguns dias nós podemos abrir um pouco esse assunto para a gente compartilhar. Mas por que eu estou falando isso hoje? Para que você tenha uma visão mais panorâmica daquilo que é a revelação a que Paulo se refere nesses textos, sobretudo em Efésios. Porque Efésios é o grande trunfo de Paulo, é a escolha de Paulo mais contundente para a revelação desse mistério que ele apresenta em o plano de Deus em Cristo e o plano de Deus em Cristo através da igreja. Então, irmãos, nós temos 2 expressões chaves que podem ser afirmadas como este propósito eterno que Paulo menciona no final do texto que nós lemos. E é sobre isso que eu quero falar. Porque a primeira expressão é Cristo, o propósito eterno de Deus. Mas Cristo, de alguma forma, há uma como é que eu posso dizer? Quando nós falamos Cristo, nós temos aqui uma possibilidade de discussão, não sobre a sua importância, o seu valor e o seu peso, mas sobre a ação de Deus na história, porque Cristo é antes e depois de todas as coisas. Então isso abre a possibilidade para que a gente tenha a ousadia, e de joelhos, essa tem que ser uma ousadia ajoelhada, se é possível ter ousadia, quando se curva, é assim que devemos ter tal ousadia, de dizer a segunda expressão. Essa é a segunda expressão. Porque quando Deus cria, Ele está fazendo tudo para cumprir o seu propósito eterno. Então, Cristo é o poder, o Criador, mas é também o arquétipo da criação. E para coroar a criação como evento central da criação, o que é que Deus faz? A humanidade, baseada em sua própria imagem, ou seja, em Cristo. O homem é criado em Cristo. Ele é criado a partir de Cristo.
E a revelação do plano de Deus tem como episódio central na criação, porque, Leandro? Deus cria para revelar o mistério. Qual é o primeiro ato no universo que desvenda, que inicia o desvendamento do mistério que estava escondido desde os séculos, desde a eternidade? A criação. Então, quando você lê Gênesis 1, o que está acontecendo? A revelação do mistério. O que é o mistério? O propósito eterno de Deus. E o que é o propósito eterno de Deus? Temos duas possibilidades: Cristo e a igreja. Você está aí? Então volte para o capítulo 1 de Efésios, porque hoje eu quero terminar o culto e ainda tomar café da manhã. Estamos acostumados a sair da reunião para almoçar. Efésios 1, e eu vou me segurar a tentação de não falar sobre isso que está escrito aqui, mas me apegar apenas a um ponto imprescindível. Versículo 3. Só deixa eu esclarecer mais uma coisa antes de nós lermos esse texto. Efésios, então, é a escolha de Paulo para revelar o mistério. Principal escolha entre Cristo e a igreja. Vocês estão aí? Então, se você quer conhecer a revelação da igreja, não há outro texto melhor. Não estou dizendo que ele é suficiente, mas não há um texto melhor do que Efésios para você se debruçar. É onde Paulo coloca todo o seu empenho para demonstração da igreja como este estado de cumprimento do propósito eterno de Deus em Cristo. Então é com estas palavras que a palavra em Cristo aparece diretamente correlatos quase 30 vezes em Efésios. É absurdo. Só que a palavra igreja, ela está escondida em todos os versículos de Efésios. Se você olhar bem Efésios, em todos os versos está a palavra igreja ali. Quer fazer um teste? Versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Abençoado quem? A igreja. Está escondida aí. Porque se Paulo dissesse, pastor Fábio, canjiquinha pesou agora, mano. Se Paulo dissesse que me tem abençoado, ele não estaria falando da igreja. Mas como ele diz que nos tem abençoado, ele está falando da igreja. E aí ele diz, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Escolheu quem? A igreja. Antes da fundação do mundo, para sermos santos, tem lugar que aparece mais de uma, e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou. Predestinou quem? A igreja, para ele, para a adoção de filhos. Quem são os filhos? A igreja. Um versículo 2 vezes. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu concedeu a quem? A igreja. No amado. Verso 7, no qual temos a redenção. Quem é que tem a redenção? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. A igreja, que Deus derramou abundantemente sobre nós,
em toda a sabedoria e prudência. Verso 9, preste atenção. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, ou seu beneplácito, ou seu conselho que propusera em Cristo, de fazer, verso 10, convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Há uma expressão chave aqui, pastor Fabinho, para entendermos esse texto, que é a expressão, repete comigo, anaquéfala. Repete de novo, anaquéfala, sastai. Anaquéfala, sastai. Anaquéfala, sastai. Anaquéfala, sastai. Anaquéfala, sastai, essa expressão grande, comprida, difícil de ser dita, por isso eu fiz uma brincadeira. Ela é a junção de 3 expressões gregas. O grego tem dessas coisas, né? Mas se eu separar, você vai ver que não é o bicho de 7 cabeças, porque kefa é cabeça. Por exemplo, encefalograma, é que é uma palavra difícil também, né? Escolhi mal a palavra. Mas encéfalo é o quê? Cabeça. A língua portuguesa emprestou estas expressões do nosso vocabulário do grego, diretamente do grego. Se você pensar bem, quase assim, muito percentual das expressões medicinais da língua portuguesa, elas são diretamente do grego. Então aqui nós temos mais uma vez essa expressão da anatomia. Ana é um prefixo para outra vez, novamente. Então, já temos alguma coisa aqui para entender essa expressão que está aqui no verso 10. Fazer convergir. Anaquéfalosastai. Anaquéfalosastai. Ana, novamente, kéfalo, cabeça. Sastai, significa o quê? Quem pode me unir? Unir. Então, por isso, alguns tradutores vão usar a expressão reunir, a de fazer reunir. Porque anaquéfalosastai é, novamente, cabeça, unir. Está entendendo? Qual é o mistério que Deus está revelando em Cristo? O de reunir novamente todas as coisas no cabeça. Em outras palavras, Efésios, quando definida por uma única expressão, uma palavra, se utiliza a palavra encabeçamento, por causa do verso 10 que nós acabamos de ler, que é o centro da revelação do propósito. O que é que Deus está fazendo de Gênesis 1 a Apocalipse 22, Renato? O que é que Deus está fazendo? Ele está reunindo todas as coisas no cabeça, que é Cristo. Então, quando nós voltamos ao capítulo 1, verso 10, nós descobrimos do que é que ele estava falando no verso 3. Só que no verso 3, dá a entender que Deus vai fazer isso pela igreja. Cristo é o desvendamento que torna possível a operação, mas a operação desse mistério que agora ficou conhecido se dá na igreja e não em Cristo pessoa, mas no Cristo corporativo, coletivo, feito na igreja.
Vocês estão aí, irmãos? Agora volte comigo para Gênesis, capítulo 1. Vou acelerar para tomar o café da manhã em casa. O que está escrito aí no início da sua Bíblia? No princípio. No princípio é a expressão hebraica reshit. Reshit é a junção de duas expressões hebraicas. No princípio, reshit. E o que essas duas expressões hebraicas significam? Para ser traduzidas como no princípio, essa é um esforço do tradutor em dar sentido racional ao que o texto hebraico está dizendo. Mas reshit literalmente quer dizer colocar cabeça. Porque a expressão hebraica cabeça, ela é uma expressão coringa, que serve para ser colocada em vários sentidos. Por exemplo, primeiro pode ser cabeça. No sentido de qual é a cabeça disso aqui? Qual é o início disso aqui? Qual é a origem disso aqui? Cabeça. O hebraico usa a expressão cabeça como uma chave. Então o que esse texto literalmente está dizendo é colocar por isso aparece a expressão na língua portuguesa porque o verbo dá a ideia de que é em um lugar. Então o texto é traduzido para no. E cabeça, princípio. Mas a expressão literalmente junta, ela está dizendo colocar cabeça. Quando Deus criou o universo, o que Ele estava fazendo? Colocando cabeça sobre todas as coisas. Por isso, qual é a primeira coisa que acontece antes da criação? Deus faz para si uma imagem, que é Cristo. E a partir de Cristo, Ele cria todas as coisas. Entenda bem, eu sei que isso é um assunto complexo. Deus não fez a segunda pessoa da Trindade, porque ela é. Mas Ele fez uma imagem onde ela repousa a sua essência. Essa imagem é Cristo. E é a partir dessa imagem de Deus, chamada Cristo, que toda a criação é feita. Então Cristo está sobre toda a criação, encabeçando a criação, como a grande revelação de Deus, na qual todas as coisas foram feitas. E é por isso que Apocalipse e Pedro vão dizer que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Se não existia mundo, Deus morreu? Não. A imagem na qual ele foi feita é o sacrifício de si mesmo, porque Deus colocou a palavra dele dentro de uma imagem. E isso por si mesmo é sacrificial. Isso é morte. Isso é imolação. Imagina, o Deus glorioso, que é Pai, Palavra e Espírito, agora se transfere para dentro de uma imagem. É isso que significa o que Apocalipse e Pedro vão dizer sobre o Cordeiro ter sido imolado antes da fundação. Mas aí Pedro traz a revelação. Mas só agora, neste tempo, isso foi manifesto. Qual foi o instrumento que manifestou a imolação antes da fundação? A cruz. A cruz é a ferramenta pela qual Deus manifesta a imolação que Ele já havia feito quando fez uma imagem para a palavra. E agora, na história, a cruz tira o pano do mistério que já existia, mas não era conhecido. A cruz é Deus. Cadê? Me dá um pano aí. Um pano.
para eu colocar aqui. O que é a cruz? Quando Deus decide criar, no princípio, colocar a cabeça, cria a imagem. A imagem está aqui. Só que a imagem ainda estava... Como é que Deus definiu? Primeira forma de fazer isso aqui conhecido, através de Adão. Só que Adão caiu. O que aconteceu com o véu? Sobre o mistério, permaneceu. Então o que Cristo faz? O que é a cruz? A cruz é a ferramenta de Deus de tirar o véu sobre o mistério. Vejam o meu propósito revelado agora. A cabeça está visível para vocês. Só que este não é apenas em si mesmo o propósito eterno de Deus. Vá para o capítulo 1, versículo 26 agora. E eu estou acabando. Porque agora eu sou um pregador de pouco tempo. Verso 26. Também disse Deus, depois de criar todas as coisas: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora capítulo 2. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 21, perdão. Então fez o Senhor Deus cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a ou formou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Que texto, irmãos, que coisa linda. Desculpa que eu tive uma empolgação aqui agora. Gordinho, presta atenção. O Senhor fez o homem, verso 26 e 27 do capítulo 1, a sua imagem. Qual foi o resultado disso? Fez ele homem e mulher. O cara levanta, recebe o sopro, alma vivente, começa a viver. O Senhor dá a ele uma ordem e ele começa a fazer aquilo que Deus mandou ali, os primeiros momentos no jardim. Aí Deus olha e falou: está faltando uma coisa, vou ter que tirar aquilo que eu já coloquei dentro dele para fora. Porque ele foi feito numa imagem que é no princípio, é Deus encabeçando a criação com essa imagem, Cristo. E ao ser feito na imagem de Cristo, é feito homem com uma mulher dentro dele. Uma auxiliadora. E eu acho interessante a declaração de Adão, porque ele batiza Eva 2 vezes, né, meus irmãos? Ele chama ela primeiro de varoa e depois de Eva. E quando ele chama ela de varoa, é antes do pecado. Sim ou não? E quando ele chama ela de varoa, ele chama ela de varoa, que é o feminino de varão. Ou seja, ele chama ela
dele mesmo. Ela sou eu sou ela. Agora presta atenção, porque no verso 22, eu quero voltar aqui, caminhando para o fim, ele diz que Deus tomou essa costela que ele tirou do lado, e essa costela Deus usou, que saiu do lado do homem, e transformou-a numa mulher. Então, da costela, Deus colocou essa costela lá como mulher, mas em forma de costela. Quando você olha para a mulher, a princípio, ela parece ser uma costela. É brincadeira, irmão. É que Deus, quando fez o homem, escondeu a mulher dentro dele em uma costela. Quem olha uma costela não consegue ver uma mulher, mas quando Deus olha para uma costela, ele vê uma auxiliadora idônea ao lado do varão. Quando Deus olha para Cristo, ele não vê uma costela, ele vê uma esposa edificada, que é como o seu filho é. O único jeito de Deus encabeçar a criação inteira com o seu filho é através da costela. Por isso, a expressão hebraica, e aqui é um outro segredo no hebraico, desculpa usar essas palavras, não é para te confundir, mas é para te trazer clareza que há coisas mais profundas, mais espirituais por trás dessas palavras. Mas no verso 22, quando ele diz, tomou a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a, o hebraico usa a expressão baná. E sabe o que significa? Não faz sentido. Porque a tradução desse texto deveria ser, e a costela que o Senhor fez, tomara e edificou. É a tradução dessa palavra. Construiu uma mulher. Mas não faz sentido na biologia essa palavra. Porque aquela mulher é um ser humano. Ela tem genética. Ela tem fisiologia, ela tem química. Não se encaixa aqui o verbo baná. Então qual é o segredo que Deus estava escondendo? É que o que está acontecendo entre Adão e Eva nada tem a ver com aquele homem, com aquela mulher, mas com Cristo no qual eles foram feitos, que é o homem Jesus e a igreja feita a partir do Cristo Jesus, o homem eterno de Deus. E a igreja não é transformada da costela, ela é edificada a partir da pedra angular. Quando você vai para a obra de Cristo, não é mais formação biológica, é edificação de uma obra, uma casa que Deus está fazendo para Ele mesmo habitar nela. A linguagem sofre uma alteração. Agora não é mais Deus formando a Eva, mas edificando a igreja do seu filho. Você está aí? Por isso ele muda aqui essa expressão. Por exemplo, quando nós vamos ao Salmo 127, você vai encontrar essa palavra. Salmo 127, abre aí, vamos ler. Verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Está aqui o mesmo verbo baná. O que significa isso? É que quando Deus fez Adão cair num pesado sono e extraiu dele a costela, ele não estava fazendo isso para revelar a mulher. Ele estava fazendo isso para revelar o seu propósito eterno. E como é que o seu homem, varão,
estará pleno quando a sua esposa estiver edificada, construída, a sua auxiliadora idônea. Vocês estão comigo, irmãos? Mateus capítulo 16. E eu quero encerrar aqui. Verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Verso 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Revelação. O que é revelação? O que foi que ele viu? A cabeça. E agora Jesus disse para ele: porque você viu a cabeça por onde Deus começou e vai terminar de fazer todas as coisas, ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Quando nós vamos a Efésios, nós estamos tendo a mente clarificada, o entendimento aperfeiçoado, a compreensão esticada e uma nova mentalidade sendo formada. Deus está procurando formar o novo homem em Cristo. Em Cristo é a revelação do propósito eterno de Deus para Ele e para nós. Mas no que cabe a nós, qual é o movimento necessário para que possamos ver cumprir o seu plano, o seu propósito? Edificação. Irmãos, eu queria desafiar você com essa palavra. É sobre isso que a igreja trabalha. A igreja não trabalha para células. A igreja não trabalha para subir montanhas, para ser legendária. A igreja não trabalha para te ensinar a prosperar. A igreja só tem uma responsabilidade diante de Deus: edificação. A formação de Cristo dentro de cada homem e mulher que foram chamados segundo a revelação de Cristo como cabeça. E agora, se já não bastasse termos visto a cabeça agora precisa ser vista em nós. E só poderemos ser conhecidos como parte, costela que saiu e foi formada, se nós nos edificarmos mutuamente, até que Cristo preencha e seja tudo em nós. Este é o verdadeiro trabalho da igreja nesses dias. E para isso, Ele nos deu apóstolos e profetas. Vamos continuar a leitura para a gente terminar? Eu queria terminar lendo agora Efésios 3. Verso 14. Por esta causa, por esta de hoje, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim
de poderdes compreender ou saber com todos os santos. Olha o propósito, se tornando mais perto do final. Qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Consumação! Cristo glorioso vindo para se unir, para ser encabeçado sobre a sua Eva formada. O Senhor está nos chamando para nos tornarmos a noiva gloriosa do capítulo 5. Sem manchas, sem rugas, sem máculas, santa, perfeita. Não porque ela não tem erros, mas porque ela se submeteu, recebeu perdão, recebeu amor, e agora ela, bebendo do seu sangue, comendo da sua carne, uns nos outros, ela está pronta para ser encabeçada, para se casar com Ele e compreender a altura, o comprimento, a largura, a profundidade, e experimentar o amor em Cristo, até que ela chegue à sua plenitude. Feche os seus olhos, quero orar com você hoje. Pai, nós queremos agradecer por causa de Cristo. Em Cristo, Senhor, nós fomos alcançados. Em Cristo nós fomos perdoados. Em Cristo nós fomos curados, Senhor. Ah, Senhor, e se não bastasse termos sido salvos, você nos incluiu, Senhor, no seu plano, e agora de estarmos em Cristo e permanecermos nele, você agora nos coloca Cristo para participar e cooperar com o que Ele está fazendo, e Ele nos habilita agora a sermos ferramenta da revelação do seu plano. Uau! Uau! Agora com Cristo nós temos sido desafiados a crescer nele, a sermos aperfeiçoados nele, a comermos dele, e temos visto a sua vida se multiplicar em nós. Louvado seja o Senhor. Agora, meu Senhor, nós queremos avançar para aquela mentalidade coletiva que só pelo Teu Espírito é possível experimentar. Cristo em nós. Cristo em nós. Nós queremos assumir, Senhor, essa tarefa, essa responsabilidade querigmática que você deu à igreja. Nós queremos ser pregação para o mundo, nós queremos ser luz para o mundo, nós não queremos apenas nos reunir, Senhor, em torno de nós mesmos, Senhor, com a expectativa de que a cabeça fique presa a nós, esteja limitada a nós. Não, nós estamos sendo formados para que o mundo creia, para que todos vejam. É por isso que você orou, para que nós sejamos um. Cristo em nós, a esperança da glória de toda a criação. Senhor, eu não sei, mas eu, Luiz, quero me comprometer, Senhor. Eu quero dar a minha vida, Senhor, gastar os meus dias até que Cristo seja formado em nós. Ah, Senhor Jesus,
Eu quero me sacrificar, Senhor, a exemplo do meu Senhor, para que o corpo seja forjado, para que a igreja amadureça, para que Cristo, Senhor, cresça em nosso interior. Eu me comprometo, Espírito Santo. Te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos perdão se fomos negligentes. Te pedimos perdão se fomos resistentes à edificação. Te pedimos perdão, Senhor, se fomos relaxados. Te pedimos perdão, Senhor, se fizemos pouco caso. Te pedimos perdão, Senhor, porque na luta contra o pecado não temos resistido até a última gota de sangue. Mas se o Senhor nos recebe hoje outra vez e nos permite continuar fazendo parte disso, nós queremos assumir a nossa responsabilidade agora. Senhor, não dá sem o Teu Espírito, não dá sem o Teu Espírito, porque ninguém pode tocar em Cristo sem o Espírito, e tocar a igreja pela carne. Então não nos deixa tocar a igreja na carne, só nos deixa tocar a igreja se for pelo Espírito. Nós não queremos edificar uma instituição humana. Nós não queremos estabelecer uma metodologia nossa. Nós queremos que tudo seja resumido em Cristo. Em Cristo Jesus. Só a Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.